Olá, meus alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre adjetivo, né? Uma das 10 classes gramaticais. Com certeza vocês já devem ter estudado esse assunto em anos anteriores. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre isso, ok? Adjetivo, olha lá, a definição. Podem anotar no caderno, tá? É importante. Então, adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau, que vai caracterizar o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Exemplo: homem, bom; pessoa, doente; mulher, honesta; dia, chuvoso; e carro, sujo. Observem que as palavras bom, doente, honesta, chuvoso e sujo vão ser classificados como adjetivos, enquanto as palavras homem, pessoa, mulher, dia e carro vão ser classificados como substantivos, ok? De um lado, então, você tem o substantivo, que dá nome para seres, pessoas, coisas em geral, e do outro lado você tem as palavras que vão qualificar, ou melhor, caracterizar o substantivo, ok? Olha só, pessoal, muitas vezes acontece de vocês ficarem em dúvida, né? Ah, professor, essa palavra é adjetivo ou substantivo? Como fazer para tirar a dúvida? Observe essa palavrinha, brasileiro. Brasileiro, no dicionário, tá como adjetivo quando se referir ao Brasil, país. Mas também pode ser substantivo masculino, olha lá, o natural ou habitante do Brasil. Então, o dicionário está registrando que a palavra brasileiro ela é pertencente a mais de uma classe gramatical. Ela pode ser essa palavra pode ser tanto adjetivo quanto substantivo. E aí, como saber quando ela estiver empregada numa frase? Vamos observar? Olha lá, o brasileiro é muito crédulo, né? Quer dizer, crédulo, acredita, né? Acredita muito nas coisas. Então, o brasileiro, substantivo. Como que eu sei que é substantivo? Observem o que está acompanhando o brasileiro. Artigo o, né? Toda palavrinha acompanhada de artigo se torna um substantivo, tá? Então, o brasileiro, substantivo. Agora, observe no exemplo de baixo. O povo brasileiro é muito crédulo. Agora, brasileiro está qualificando o povo, está dando característica para povo. Aí, nesse caso, ele se torna um adjetivo, ok? Então, quando a palavra estiver caracterizando, né, dando característica, ela vai funcionar como adjetivo. Quando ela estiver nomeando, ela vai ser substantivo. E principalmente a dica, né, aí é a questão do artigo, né? O artigo o que está acompanhando a palavra brasileiro, que o torna substantivo, né? Tá joia? Olha só, pessoal, o adjetivo ele pode flexionar em gênero, número e grau. O que significa flexionar? Quer dizer que ele pode sofrer variações, mudanças, tá? Quando eu digo flexão de gênero, eu quero dizer a respeito do gênero masculino ou feminino do adjetivo em questão, ok? E é muito semelhante ao que ocorre no substantivo. Então, por exemplo, homem honesto, mulher honesta. Observem, tá vendo? É feita a concordância com o substantivo ao qual ele está caracterizando. Então, se homem é masculino, o adjetivo honesto também vai ser masculino. Mulher feminino, honesta, feminino. Homem corrupto, né? O adjetivo corrupto, masculino. Mulher corrupta, olha lá, adjetivo também feminino, tá? Fazendo a concordância aí com o substantivo ao qual ele se refere. Em relação à flexão de número, o que nós vamos observar? Né? Se a palavra vai ficar no singular ou no plural. Então, mais uma vez, ela vai fazer a concordância com o substantivo, tá? Então, por exemplo, rua estreita. Rua está no singular, uma rua. Mais de uma, plural, ruas estreitas. Observem o S no final, tá? Marcando o plural aí, olha só. Na palavrinha de baixo, sonho, sonho impossível.
Coloco no plural sonhos impossíveis. Observaram? O adjetivo ele vai concordar em número, né? Quer dizer, singular ou plural, com o substantivo a que se refere. No caso, o substantivo é rua e sonho, né? Então, as palavrinhas estreita e impossível vão fazer a concordância. Se tiver no singular, vai ficar também no singular o adjetivo. Se estiver no plural, vai para o plural também. Olha só, o substantivo, assim como o adjetivo, não é? Os dois, eles podem variar, sofrer variação de grau, tá? O que significa isso? Então, há um grau de comparação, tá? Que pode ser de igualdade, superioridade ou de inferioridade, dependendo do que eu quero colocar na minha frase. Então, quando eu quiser estabelecer uma comparação, né? Eu vou confrontar uma qualidade ou um estado. Por exemplo, um estado de igualdade. Esse candidato é tão honesto quanto os demais candidatos. Então, esse tão quanto é um grau de comparativo de igualdade. De superioridade, seu candidato é mais honesto ou desonesto que o meu. Aí, nesse caso, eu tenho um grau o quê? De superioridade, ó, mais do que. Toda vez que eu usar o termo mais do que, é de superioridade. Se eu usar a expressão menos do que, é de inferioridade, tá bom? Então, essas são as flexões de grau dos adjetivos em língua portuguesa, ok? Olha lá, pessoal, o que são locuções adjetivas, não é? São grupos de palavras que têm o mesmo valor que um adjetivo. Geralmente, uma locução adjetiva, ela é construída com uma preposição e um substantivo, tendo valor de adjetivo. Por exemplo, conselho de pai. De pai é uma locução adjetiva, que corresponde ao adjetivo paterno. Amor de mãe, né? De mãe vai ser uma locução adjetiva e vai corresponder ao adjetivo materno. Inflamação da boca, inflamação bucal, né? Então, aí você vai observando nos outros exemplos o que eu estou colocando aqui. Locução adjetiva e adjetivo. Quando que a gente usa uma locução adjetiva? Em frases para evitar a repetição de palavras, tá? Então, por exemplo, a prestação de contas é realizada de ano em ano e o planejamento é anual. Para que eu não repita ano em ano, então eu vou colocar o adjetivo correspondente, tá? Ou uma locução adjetiva, ok? Olha só, sexto ano, para encerrar a nossa aula sobre locução adjetiva, então eu deixo aqui uma lista, né, de algumas locuções a fim de ampliar o vocabulário de vocês, ok? Seria interessante que vocês anotassem no caderno essas locuções adjetivas e começassem a empregá-las em textos, tá? Aos quais vocês forem escrevendo, tudo bem? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.